Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, teu comentário, tua sugestão também. Vou falar aqui de Internacional e Bahia. Um dos primeiros jogos da Libertadores foi Internacional e Bahia, no qual eu acompanhei. Primeiro confronto, e já foi um jogo excelente. Para mim, o melhor jogo da Libertadores foi Inter e Bahia. Não o segundo jogo, mas o primeiro jogo. Roger Machado e Rogério Ceni fizeram um duelo excelente, um duelo muito tático. Vamos lá dar uma olhadinha como foi esse confronto entre Bahia e Internacional de Porto Alegre pela Libertadores da América. No campo, vou mostrar um pouco como era o bloco de marcação da equipe do Bahia e como a equipe do Internacional se colocava em campo para atacar a equipe baiana, a equipe do Rogério Ceni. Vamos lá, soltando um vídeo. Veja só, trabalhando a equipe da bola, trabalhando a bola a equipe do Internacional, se movimentando. A equipe do Bahia é sempre muito postada, aquela ideia do Rogério Ceni do 4-5-1, né? Que ele posta bastante a equipe nesse modelo, modelo de 4-5-1. Assim ficava a equipe do Rogério Ceni, apenas com o William José à frente, e a equipe do Roger Machado sempre bastante amplitude. Uma amplitude de um lado com o seu atacante, de um lado tinha um atacante, um ponta com amplitude de um lado, do outro lado você tinha ali o Aguirre, que era o lateral, também abrindo bastante ali do outro lado para a equipe do Internacional. Ó, aqui ficava assim a equipe do Internacional, a equipe do Inter e a equipe do Bahia. A Aguirre do outro lado bem aberto, desse lado aqui você tinha um Prado, um ponta bem aberto do outro lado de campo, também joga como meia. O Wesley mais Borré trabalhando mais por dentro, ali fechado, bem próximo da defesa do Bahia. Aqui você tinha o Bernabé em alguns momentos ele entrava por dentro aqui, pela equipe do Internacional, e em alguns momentos ele estava por fora, quando o Prato estava por dentro, né? E a equipe do Bahia, nessa linha de 5, tinha o Eric Puga, que descia bastante para completar essa linha, e o Cauli do outro lado também descendo para completar essa linha. Everton Ribeiro por dentro, os três meias, né? Everton Ribeiro, Alexandre, mais o Lucas. E aí que o William José era o cara que ficava na frente dessa linha, né? E a equipe do Inter se postava assim para atacar a equipe do Bahia, com bastante amplitude, tentando alargar essa linha defensiva do Bahia, essa linha de 5 da primeira essa segunda linha de 5, digamos assim, né? Uma primeira linha de 5, você tem um jogador de combate que era o William José, mas a segunda linha de 4, às vezes também ficava uma linha de 5, o Bahia ficava no 5-4-1 em alguns momentos também, varia muito o desenho tático, varia muito do que a equipe adversária vai fazer em campo naquele momento, né? Então pode mudar bastante o desenho tático. E assim ficavam as duas equipes, a bola aqui para o Bernabé, acelerava aqui o Prato para receber essa bola em profundidade. Então a disposição defensiva da equipe do Bahia era essa, e da equipe do Inter também não era diferente, era no 4-4-2, mas com muita pressão para marcar e recuperar a bola. A equipe do Internacional, a equipe do Bahia, baixava bastante seus blocos, e quando chegava nesse ponto, a equipe do Bahia pressionava bastante para recuperar essa ainda vez jogada de velocidade. Aí quando o Bahia ia atacar o Inter também sabia marcar muito bem, o Inter já marcava diferente, com um bloco mais alto. O Inter avançava seus blocos e marcava a equipe do Bahia na área do Bahia. Vou mostrar isso agora no próximo vídeo. E aqui a gente pode ver novamente, né, a exposição do ataque do Inter, né? Aqui você vê o Inter no ataque posicional deles, como o Inter se posicionava no 3-5-2 ou no 3-2-5 para atacar a equipe do Bahia. Esse 3-2-5 era importante porque aqui ele conseguia abrir bastante aqui, fazer uma amplitude muito larga aqui. Ficava com uma inferioridade numérica no meio, porque o Bahia tinha 5 jogadores no meio, na faixa do meio de campo, né, pela linha de 5 do Bahia, mas era assim que o Internacional do Porto Alegre se posicionava para atacar a equipe do Bahia, quando estava na fase de ataque. Já na fase defensiva do Inter, você viu o Inter, na fase de construção, você viu o Inter construindo, adiantando muito o Aguirre desse lado de campo, e o Vitão, né, abria mais um pouquinho como lateral. O Vitão ele já jogou como lateral, né, ele faz posicionamento de lateral, então ele abria bastante aqui como lateral. O Fernando descia bastante aqui na linha defensiva, descia para fazer essa linha de 3, e ficava aqui o Bernabé mais aberto aqui, às vezes avançava também para dar opção de passe em profundidade, Bruno Henrique, o Wesley, que baixava aqui também, e o Patrick, né, o Alan Patrick. E assim a equipe do Inter ia construindo as suas jogadas. A bola chegava aqui, o Inter tentava construir, o Bahia não fazia uma pressão efetiva lá na frente, recuava bastante seu bloco, era 11 minutos de jogo do primeiro tempo ainda. Olha lá, o Bernabé já avança para dar uma opção de passe em profundidade. Alan Patrick se movimenta, acha quem? Acha o Bernabé. Achou o Bernabé e já tem a movimentação. Olha lá, tentou um passe, forçar um passe. O Bernabé tentou forçar um passe. Porque a equipe do Bahia, quando a equipe do Inter tinha essa opção de passe aqui com o Alan Patrick, você vê que tem o Bernabé aqui como opção de passe, você tem aqui o Everton Ribeiro, que baixava desse lado de campo, mas assim que a bola chega no Bernabé, você tem o Everton Ribeiro já avançando
para até tirar a linha de passe do Bernabéu, forçar um passe acelerado do Bernabéu para poder induzir o jogador ao erro. E aqui você vê a linha de 4 jogadores do Bahia, encaixando a marcação com os jogadores do Inter, que estava na frente de ataque. Então você viu o Bahia que encaixava também a marcação dos jogadores do Inter. E quando esse passe era forçado pelo Bernabéu, já tinha o Everton ali marcando, e ele tentava um passe forçado que levava ao erro. Aqui o Inter com o bloco baixo, né, no seu bloco defensivo, você vê aqui o Inter vamos dizer, um 3-4-3, marcando às vezes 4-3-3, ou às vezes um 4-3-3, um 4-4-2. A maioria das vezes 4-4-2, que era a marcação que o Inter utilizava. Você vê o Bahia construindo a sua jogada, mas você vê que a equipe do Inter sempre trabalhou com salto de pressão, né? Os laterais do Inter saltou bastante pressão nesse jogo, né? Ó, essa bola vai chegar aqui, você já vê que o Bernabéu já vai saltar pressão, ó. O Bernabéu ele já avança aqui para saltar a pressão em cima do Gilberto, que vai receber a bola. Então, o Gilberto vai receber essa bola, você já vê que o Bernabéu ele já vem aqui para soltar essa pressão, para tentar recuperar essa bola. Então, aqui nessa imagem aqui que vocês dão uma olhada, o Bernabéu ele já está ali do outro lado. Aqui você vê o Inter com a linha de 4, o Bernabéu já está aqui pronto para fazer esse salto de pressão. Quando essa bola chega aqui no Gilberto, vai soltar pressão. Então a equipe do Bahia retoma a bola de novo, volta tudo atrás, e você já vê que o Inter vai novamente mover todo o seu bloco para o outro lado de campo, porque a equipe do Roger Machado, ela marca por zona. Por marcar por zona, então é a equipe que vai sempre buscar na zona da bola ter bastante jogadores, né? Eu falo assim, né, que a equipe do Roger Machado ontem, além de marcar por zona, eles tiveram uma marcação assim de varrer bastante o lado de campo, né? Tanto esse lado, tanto o outro lado, eles invertiam bastante, como fosse um arco, assim, a marcação deles, né? Tipo uma marcação como fosse um arco, porque quando a bola está desse lado aqui, você vê que eles se movimentam para cá, e quando acontece esse movimento, tem um lado que acaba sendo frágil, no qual o Bahia tentou aproveitar, que é essa liberdade aqui, que o teu lateral vai ter o seu ponta. Então, quando o adversário tem a bola aqui e você marca desse jeito por zona, onde está a bola, tende ao adversário rodar e achar esse espaço aqui, com inversão por cima, sendo mais rápido até, para achar o outro espaço do outro lado de campo, o adversário sendo o Bahia, claro, né, nesse jogo. Então sempre vai ter esses espaços, e o Bahia tentou. Ó, a bola vai chegar aqui, eles vão tentar uma profundidade, que o Bahia, o time do Inter vai recuperar a bola de novo. Então sempre acontece isso, o Inter vai tentar trabalhar, o Bahia vai fechar também, fechar muito bem aqui esse setor. Olha lá, a bola vai chegar, a equipe do Bahia vai recuperar, corta a bola. Foi um jogo de muita marcação, né? As equipes se comportaram muito bem nessa questão de marcação, de cortar a bola, de inversão de jogadas. Essas equipes conseguiram trabalhar muito bem. Aqui você pode ver aqui nesse momento, ó, a equipe do Bahia construindo a jogada, ó, a equipe do Inter se movimenta para todo lado de campo. Peço que vocês prestem atenção aqui no Gilberto. Desse lado de campo aqui, você tem o Gilberto aqui, ó, que eu estou marcando aqui para que as pessoas prestem atenção. Aqui você vê o Prato já se movimentando para lá também. E aqui vocês prestam atenção no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro antes, ele avançava bastante aqui. O Rogério Ceni pede para o Everton Ribeiro descer um pouco e ficar como fosse um primeiro volante ali, tá? Nesse ponto aqui. Por que essa importância? Para ter um escape de um jogador que se movimenta nos espaços para achar uma jogada se assim necessário. Olha lá, a equipe do Inter do Bahia vai movimentar a bola. A equipe do Inter já vai fazer o quê? Fechar. Olha lá. A bola volta para trás, você vê que a equipe do Inter já tenta saltar a pressão, que é uma ideia da equipe do jogo do Roger Machado, ó. A bola vai chegar aqui, ó. Tá com a bola o time do Bahia, tem essa linha de passe, mas essa linha de passe também existe. Ele poderia optar por essa linha de passe. Aqui você tem o Inter marcando no 4-2-3, no 4-2-4, né? 4 jogadores do Inter, você veja que o bloco do Inter tá bem postado para esse lado. Estando postado para esse lado, abre espaço aqui pro Gilberto poder receber uma inversão. E você veja, tinha a linha de passe aqui, mas você já vê o salto de pressão, né? Que a equipe do Inter pode fazer aqui, ó. Tem uma linha de passe, mas você veja aqui que já pode fazer um salto de pressão aqui o Aguirre. Então o que acontecia? A equipe do Bahia volta de novo, se posiciona do outro lado, e aí sim, ó lá, você vê que o Gilberto aqui embaixo do vídeo vai pedir a bola, ele vai levantar os braços, já pedindo a bola, para que essa bola chegue nele, ó. Olha a liberdade que tem o Gilberto aqui. Aí o jogador vai mover a bola para o outro lado de novo, o Bahia, e você veja a movimentação do Inter e o Gilberto com uma grande liberdade desse lado de campo. Aí você veja que aqui em cima você já vai ver o salto de pressão aqui da equipe do Inter. Olha lá, a bola vai passar aqui, ó, para chegar no jogador do Bahia. Você já vê aqui que o Aguirre já vai soltar pressão aqui, já para marcar em cima. Já para essa bola não chegar na área que o Pulga. Olha lá, soltou pressão, ele vai ser obrigado a retornar de novo e voltar novamente à construção. A bola chega no Everton Ribeiro, aqui o Gilberto já pedindo a bola desse lado aqui. O Gilberto já levanta a mão
já pedindo a bola. Mas Gilberto já pede a bola, você já vê a diferença. O Inter já está atento já nessa movimentação do Gilberto. Pô, o Gilberto vai pedir a bola. Eles já estão atentos na movimentação do Gilberto. Por quê? Caso essa bola chegue no Gilberto, aqui desse lado, você vê que o Gilberto tem liberdade aqui pedindo a bola, você vê a equipe do Inter totalmente postada desse lado de campo. Aqui tem os 10 jogadores do Inter desse lado de campo, marcando pro zona, onde está a zona da bola. O Inter marcava bastante, também o Bahia colocava bastante jogadores para ter uma igualdade numérica. E aqui tu vê a liberdade pro Gilberto. Mas o que acontece? Aquilo que eu falei, a marcação do Inter é assim. Se essa bola chega desse lado, tem um salto de marcação aqui desse lado. Eu vou mostrar aqui para vocês no campinho, que fica bem legal, bem interessante para que a gente veja aqui no campinho. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês no campinho. No campinho, mostrando para vocês aqui, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos. O que acontece com a equipe do Inter? Um exemplo, aqui tá o time do São Paulo, tá? E foi um vídeo que eu fiz de São Paulo e do Tadieres, mas tudo bem. Um exemplo, a bola se movimenta para esse lado de campo, a equipe do Internacional ela tem uma ideia que, como posso falar, que é uma marcação de arco, né? Que eu gosto de falar que é uma marcação em arco. A equipe do adversário vai se movimentar para cá, sempre vai ter um jogador livre. A equipe do Inter faz o quê? A equipe do Inter se movimenta para o outro lado aqui também. Traz todo mundo para esse lado de campo. É uma marcação de risco, tá? Porque você deixa o outro lado muito livre para o adversário. Traz todo o time para esse lado de campo. A equipe do Inter se movimenta. E sempre tem um jogador que vai ser aquele cara que vai saltar a pressão, tá? Que vai saltar a pressão. Sempre vai ter aquele cara que vai ser aquele cara que vai buscar o salto de pressão. Aí ficava assim a equipe do Inter. Aí os zagueiros também avançavam, então compactava bastante. A equipe do Bahia trazia jogadores também para trabalhar aqui desse lado de campo. Ficava com os jogadores aqui, os seus atacantes. E a equipe do Inter marca desse jeito. A bola chegou aqui nesse jogador, esse jogador não vai avançar, ele vai fechar a linha de passe. Se esse jogador baixar para receber, esse jogador vem nesse jogador. Esse jogador já fecha aqui, esse já se aproxima aqui, e esse já se aproxima do centroavante. Se a equipe voltar essa bola aqui para chegar aqui, esse lateral ele já vai avançar para fechar aqui, esse jogador já fecha, então fica como se fosse uma marcação, um arco, né, de marcação, como se fosse um arco de marcação. Esse lateral já vem para cá. E esses jogadores todos já voltam para cá se movimentando para fechar esse lado de campo. Então, é como se fosse um arco assim, né, a equipe do Inter marca, né? Principalmente os laterais tiveram um trabalho muito importante nessa marcação. Voltando aqui pro vídeo, você veja aqui como o Bernabé vai saltar aqui, ó. Vai sair daqui o Bernabé, como falei agora, para saltar em cima do Gilberto. Vamos lá. Olha lá. A bola vai chegar no Gilberto, olha como o Bernabé já salta, ó. Já salta a pressão, já avança para cima do Gilberto. Mas aí tem uma coisa de diferença que era quando o Everton Ribeiro baixou. O Everton Ribeiro baixando ajudou bastante a equipe do Rogério Ceni, porque o Everton Ribeiro baixando, ele deu uma opção nesse setor, uma opção de passe, que você viu o Everton Ribeiro. A bola vai chegar no Gilberto, o Everton Ribeiro foi um elo muito importante, ó. Bernabé forçou, Everton Ribeiro no espaço vazio consegue recuperar essa bola e criar um ataque para a equipe do Bahia, aí até que um ataque interessante que quase podia resultar num ataque melhor se ele não errasse o passe. A equipe do Inter, por sua vez, quando baixava seus blocos, era no 4-4-2, como eu tinha falado agora há pouco, sempre buscando movimentação pelo lado de campo, aqui para fechar a jogada de lado do Bahia, que o Bahia buscou muitos cruzamentos na área, né? Muitos jogadores de lado para cruzar na área, buscando o William José, né? E às vezes também a equipe do Internacional, como eu tinha falado agora há pouco, né? Às vezes atacava também, e a equipe do Bahia se fechava no 4-5-1, aqui como vocês estão vendo aqui, 4-5-1 do Bahia em azul, e a equipe do Inter era no 3-2-5. A equipe do Inter colocava 5 jogadores para pesar na área do Bahia, para tentar abrir essa defesa do Bahia, tentar dar amplitude, abrir essa defesa do Bahia, tentar fazer que esse jogador aqui corresse atrás do marcador aqui para abrir bastante, né? Então, o Rogério Ceni usou uma estratégia diferente. Quando tinha um jogador do Internacional baixando aqui para atrair o lateral, ele até atraiu o lateral, mas esse zagueiro aqui ele acompanhava para dar uma cobertura. Então eles não abriam tanto espaço do zagueiro para o lateral. Entendeu? E esse zagueiro ficava marcando esse jogador e esse zagueiro marcando esse jogador. Então tinha igualdade numérica aqui, esse zagueiro aqui sempre cobrindo as costas do lateral do Bahia quando era necessário uma descida para fazer um salto de pressão ali no adversário, né? No segundo tempo, o Roger Machado ele faz uma mudança não de jogadores, mas mudança de posicionamento. Ele muda o Prato pro outro lado e traz o Wesley para jogar desse lado aqui de campo. Tá? Uma mudança assim, né, tudo bem.
Para muitos não é muita coisa, mas a questão do Wesley desse lado de campo é que o Gilberto, ele é um cara mais físico, mais força. O Prato do outro lado, ele ia conseguir cair por cima de um lateral que é mais velocidade. Então ele ia conseguir cobrir melhor na defesa se fosse necessário ali, juntamente com a Aguirre. O Wesley desse lado, o Wesley tem um salto de pressão melhor que o Prato. Desse lado de campo, o Gilberto estava ganhando a disputa com o Prato. O Prato não estava vencendo o Gilberto. Aos 35, o Roger Machado muda. E aí, quando o Inter começa até a achar uns espaços daquele lado também, mas não foi tão eficaz também a mudança. Mas ele tentou alguma coisa ali para a disputa com o Gilberto ser melhor, né? O Wesley tem um salto de pressão melhor. O Gilberto fisicamente estava ganhando do Prato. Então ele tentou mudar esse posicionamento. Aqui já é a equipe do Bahia atacando a equipe do Inter no segundo tempo já, tá? Aí já muda o jogo no segundo tempo. O Bahia continua atacando a equipe do Inter. Você vê que no último bloco aqui você tinha o William José no ataque do Bahia. Você tinha o Bahia tentando aqui uma igualdade numérica na faixa central. Às vezes uma superioridade numérica, mas que uma igualdade numérica. Mas a superioridade numérica do Bahia era na construção, aqui atrás. E o Bahia tentava aquela jogada, né? Trabalhar a bola de lado, tentar a jogada de lado aqui no fundo de campo, para tentar um cruzamento, tentar a triangulação, tentar achar o fundo de campo aqui, e nisso aqui tentar aquele lance, aquele cruzamento buscando o William José na área, né? Que é uma jogada que o Bahia tentou algumas vezes no jogo, mas não foi tão eficaz. Né? O que fez o Bahia buscar o gol realmente foi uma jogada ali de lateral, uma saída de bola de lateral, né? Que essa jogada aqui, o Inter tá marcando. Você vê aqui 3 jogadores do Bahia na área do Inter, o Inter com 5 jogadores, superioridade numérica na área, tá aí normal. E você vê 3 jogadores do Bahia, 3 jogadores do Inter. Mas o individual fez esse gol acontecer, né? Ó, essa bola chega aqui, ó, consegue uma jogada individual. E ali a gente chama atenção pro William José, né? O William José, ele consegue, pela experiência do William José, ele consegue dar um passo ali e consegue tirar da jogada o jogador do Internacional, acho que era o Bernabé aqui, né? Olha lá, o William José aqui, ele consegue dar um passo aqui e já tira da jogada e consegue fazer o gol. Consegue chutar, a bola sobra e o Bahia faz o primeiro gol contra a equipe do Internacional. Né? Aí em seguida o Inter já consegue ali um lance também rápido, né? O Inter consegue um lance muito rápido. Aqui você vê a construção do gol do Inter. Aqui tá com a bola o Vitão. E você vê a equipe do Bahia bem postada de sempre 4-5-1, né? No 4-5-1. E você vê que o Inter vem pesar a área do Bahia. O Inter coloca 6 jogadores na área do Bahia, né? Com esse aqui, com o Borré aqui entre os zagueiros, né? E o Borré vai receber esse lançamento aqui do Vitão. Ele vai tentar o lançamento aqui pro Borré, que acaba não sendo gol pelo lançamento, mas acaba pela jogada ali do Inter. Essa bola vai chegar no Borré, o Borré consegue ali brigar por essa bola tirada, e o espaço é gerado, né? Quando acontece esse lançamento, tu acaba gerando espaço. Não tem jeito, tu vai gerar espaço aqui pro teu time, ó. O lançamento aconteceu, a zaga do Bahia desceu para marcar o Borré. Esse espaço aqui é gerado para a equipe do Inter receber essa bola nesse espaço e assim trabalhar um passe e a bola acabou sobrando ali do lado e o gol da equipe do Inter, o gol de empate da equipe do Internacional, que depois vinha a fazer o segundo gol e que deu ali pontos finais ali e o Inter vence, né? Ainda teve esse lance aqui do Bahia, né? Olha lá, esse chute do Bahia aqui de fora da área, tava 1-1 ainda, o Bahia quase faz esse gol aí, o chute de fora da área. Se acertasse melhor, poderia ter o Bahia ter feito o segundo gol e ter outra história no jogo, né? Mas é isso, o Inter vence a equipe do Bahia e está classificado para a oitava de final. E o Bahia para a Sul-Americana, que caiu de pé, o Bahia foi muito bem nessa Libertadores. Um grupo bem difícil, mas que as duas equipes ali conseguiram suportar muito bem e fazer bons jogos, para a gente poder ter curtido bons jogos do Bahia e do Inter. Tá bom, gente? Se é o vídeo, deixa teu like aí, teu comentário também sobre esse jogo, se você gostou ou não gostou. E até a próxima.